Interferência na fenda dupla de Young. Fica comigo até o final. Fala pessoal, eu sou o professor Jean Pegoraro e hoje iremos falar da interferência na fenda dupla de Young, tá? A parte mais matemática que você precisa saber. Então curte o nosso vídeo e fica comigo até o final para você dominar esse assunto. Fala aí pessoal, vamos entender então o experimento da fenda dupla de Young, tá? O que envolve o conceito de interferência. Vamos imaginar que eu tenho uma onda plana, tá? Em fase, que essa onda, esse feixe de luz indo aqui, que é o trecho verde, cujo isso aqui é o valor do comprimento de onda. Qual é a grande jogada da interferência de fenda dupla de Young, Thomas Young, tá? Quando eu colocar esse anteparo, a gente vai ver que eu tenho uma fenda dupla, que são essas duas frestinhas. E aí, essa onda aqui, essa onda verde aqui, quando ela sofrer esse fenômeno, primeiramente ela vai sofrer difração, né? Ó, difração aqui nessas fendas, só que logo após a difração, o que vai acontecer? Elas vão começar a sofrer interferência. E aí se você olhar de frente, isso aqui é muito bacana porque vai formar um padrão de interferência. E o padrão de interferência seria o quê? Uma franja clara, que seria esse ponto verde, que é uma interferência chamada construtiva, alternada com franjas escuras, que é onde está dando uma interferência destrutiva. Claro, né? Essas franjas, elas não têm espessura, eu tô colocando só para ficar mais fácil da gente entender, tá? Então vai ser alternado isso aqui para vocês entenderem. Então essa parte clara, essa parte que eu coloquei em verde, é a franja clara, né? E quando eu falo franja clara, significa dizer que é uma interferência construtiva, tá? Eu vou botar apenas o C de construtivo. E quando a gente vê a parte escura, ela é uma franja escura, e quando eu falo franja escura, é nada mais, nada menos que uma interferência destrutiva, tá? É interessante que se a gente vê isso de cima, né, isso ocorre pela diferença de caminho, que a gente já vai discutir isso um pouquinho melhor. Mas mais ou menos assim, ó, imagina que isso aqui a gente vê de cima, né? Eu vou ver o seguinte, que essa onda, digamos que ela ande para cá, ó, e eu vou ver esse ponto. Essa onda, quando ela difrata, e eu vou ter isso aqui, ó. Essas ondas aqui, ó, a gente vai imaginar o seguinte, tem uma condição, tem uma roubadinha para isso dar certo. Essa distância entre uma fenda e outra, que eu chamei de Dzinho, ela tem que ser muito menor que Dzão. Então a condição que a gente tem é o seguinte, ó, que Dzão tem que ser muito maior que Dzinho. Ou seja, o Dzão é a distância que a gente pode garantir como sendo da fenda até o anteparo. E o Dzinho é a distância entre as fendas, né? A fenda dupla. Claro, o meu desenho não está mostrando tão claramente isso, mas essa é a jogada. Isso é interessante, sabe por quê? Porque olha só, quando eu traço essa linhazinha aqui, ó, eu começo a imaginar que daqui para cá essas retas são paralelas, porque essa distância é muito grande. E aí vai dar uma diferença de caminho aqui, ó. Por exemplo, se essa diferença de caminho, como a gente já viu antes, for um número inteiro do comprimento de onda, eu vou ver que nesse ponto aqui vai dar um máximo de intensidade. Então vai dar um pico de intensidade aqui, ó. Vai dar um pico de intensidade. E aí se eu pegar essa onda e puxar um pouquinho para baixo, né, digamos que eu pegue essa onda e eu vou começar a ver a diferença de caminho, tipo aqui, ó, eu vou notar o seguinte, ó, que logo após isso, essa diferença de caminho agora vai dar um comprimento de onda quebrado, e aí eu vou ver que tem um mínimo de intensidade. Então aqui não vai ter intensidade nenhuma. E aí se eu fosse fazer isso infinitas vezes, ia ficar assim, ó, mínimo de intensidade, que seria a franja escura, né? Máximo de intensidade seria a franja clara, e aí acontecendo isso, né? Até aqui, esse valor é muito importante, que é o chamado máximo central, né? Só para ficar simétrico, aqui a gente ia ver que ia ter máximos e mínimos de interferência por causa dessa diferença de caminho. Digamos que eu fosse colocar aqui, ó, essa fonte aqui e eu vou analisar essa onda aqui, ó. Imagina essas fontes de luz que vem aqui, ó, pá e pá. Eu veria que essa diferença de caminho, para dar um máximo de intensidade, teria que ser múltiplo de comprimentos de onda inteiro, né? Isso é bem bacana da gente entender. Ou seja, por causa dessa diferença de caminho, eu vou ter franjas claras, que é uma interferência construtiva, e franjas escuras, que é uma interferência destrutiva. Ou seja, está batendo crista com vale
nas destrutivas e crista com cristas nas construtivas, ok? Isso é bem bacana para você entender. E claro, né? Você que vai fazer a prova em alto nível e IMITA, você tem que saber a matemática disso. E a matemática disso eu vou te mostrar aqui, ó. Vamos imaginar que eu vou pegar essa fonte, tipo, ela vai difratar, né? Depois a gente vai discutir difração melhor, e eu vou ver um ponto qualquer, esse ponto aqui, ó. E aí essa onda aqui, eu vou ver que ela vai bater aqui nesse ponto, ok? Nesse ponto aqui. Aí, gente, eu vou fazer o seguinte, a angulação delas, eu posso afirmar que é o seguinte, ó, bem no meio dela aqui, ó, deixa eu até colocar tracejado para você não confundir, ó. A gente vai ter um certo ângulo aqui, ó, um certo ângulo chamado θ, que vai ser isso, tá? E aí, deixa eu dar uma olhadinha como é que estão as gravações, espera aí. As gravações. Então a gente tem que entender onde é que vai dar a diferença de caminho óptico, tá? Então olha aqui, ó. Eu vou me basear nessa angulação θ. Então se a gente pegar uma linha a 90 graus aqui, tá? Então vamos tirar esse θ daqui no primeiro momento, vamos tirar esse θ aqui no primeiro momento, e eu traçar uma linha a 90 graus aqui, a gente consegue ver o seguinte, ó, que como isso aqui é o θ, olha só, isso aqui é o θ, tá? Isso aqui é o θ. Eu posso traçar uma outra reta paralela, e aqui vai ser o θ também. Ó, aqui vai ser o θ também. Então, se aqui vai ser o θ, repara o seguinte, ó, isso aqui, veja bem, esse ângulo aqui é 90 menos θ, tá? Eu vou apagar esse θ aqui, até vou usar o apagador para ficar mais elegante, ó. Isso aqui eu vou apagar, né? Que eu comecei a chegar no θ ali. E aí, ó, opa, caiu tudo aqui. Deu. Ó, isso aqui é 90 menos θ. Então, isso aqui é 90 menos θ, isso aqui é 90, o θ tá aqui, ó. Aqui é que está o θ. E o que nos interessa que, se a gente está imaginando que essa distância adesão, que é da fenda até o anteparo, é uma distância muito grande, ó, daqui para cá eu posso imaginar que esses raios são paralelos, ou seja, a diferença de caminho está dando por causa desse cateto aqui, ó, desse cateto que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, por causa disso. Então eu vou tirar esse triângulo daqui, eu vou só puxar ele um pouquinho para cá, ó, e a gente vai ver que eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho isso, né? Aí eu tenho esse ângulo de 90 graus. A distância d, ΔX, né, que vai dar o delta. Essa diferença de caminho vai dar por causa disso. Aí essa medida vai ser a distância das fendas e o θ tá aqui, ó. O θ tá aqui. O que eu vou fazer? Se eu admitir que lá em cima tá dando uma interferência construtiva, né? C de construtiva, eu vou buscar uma equação para dimensionar essas interferências construtivas. Então eu vou dar uma apagada no quadro para liberar espaço e demonstrar essa equação para vocês. Então, pessoal, com o quadro limpo, se eu estou afirmando que ali é uma interferência construtiva, eu vou buscar uma equação para localizar essas posições da interferência construtiva. Então eu vou usar uma função seno aqui, eu acho que é bem simples de você ver, né? Que o seno deste ângulo θ é igual a o cateto oposto, que é a diferença de caminho que eu chamei de delta, sobre a hipotenusa, que é d. Aí o que eu vou chegar? Que a diferença de caminho que faz ter a interferência construtiva vai ser d seno de θ, né? Ó, d seno de θ. Então isso aqui vai ser a diferença de caminho. Nesse contexto, eu, Jean Pegoraro, estou procurando as interferências construtivas. Então isso aqui vai ser a diferença de caminho, tá? E como eu estou falando que isso aqui é a diferença de caminho para uma interferência construtiva, a gente tem que lembrar qual é a condição. Se você ainda não viu a nossa aula de interferência, que eu falo do caminho da onda na primeira vez, fica atento sobre isso, tá? Então o que vai acontecer? Se elas estão em fase antes e eu quero que elas continuem em fase, essa diferença de caminho tem que ser múltiplo inteiro de um comprimento de onda. Então isso aqui vai ser o que, ó? Como geralmente aparece nas provas, vai ser m vezes lambda igual a d seno de θ, onde o m, tá? Onde esse m tem que ser um número inteiro, tá?
1, 2, 3, o número inteiro, tá? Pra gente achar os valores dele. Até assim, ó, dependendo, é até interessante a gente considerar o zero, né? Porque o zero vai dar o máximo central. O máximo central é esse pico máximo de intensidade, ó. Esse aqui é o M igual a zero. Aí eu vou ter uma franja escura e aí depois eu vou ter o M igual a 1. Tá? A gente pode botar mais ou menos M igual a 1, M igual a 2, porque eu vou ter franjas construtivas para cima e para baixo, né? Por isso que é interessante a gente deixar bem claro, né, que eu poderia botar mais ou menos caso eu quisesse. Tá? Então a gente tem essa relação para achar as franjas claras, ok? Obviamente, isso aqui é a condição para eu achar as franjas claras, né? As franjas claras, que são as interferências construtivas, tá? Franjas construtivas, que são as franjas claras. E aí, se você já viu a minha aula sobre a interferência por diferença de caminho, eu posso também, de uma maneira análoga, eu posso achar uma condição, tá? Eu posso achar uma condição para eu conseguir o quê, ó? Conseguir achar as relações das interferências destrutivas. Ó, D seno θ, e aí a mesma história, né? Só que aqui o M tem começado 1, né? Que o M tem começado 1, esse é do zero, perdão. Isso que são as franjas destrutivas, que é a parte, digamos assim, a parte escura, né? Então isso aqui é interessante para você ver. E aí, a gente também pode pegar e fazer o seguinte, eu posso relacionar isso com a localização Y dela. Deixa eu ver como é que estão as gravações, espera aí. Então eu posso relacionar isso com as localizações que eles estão, porque veja bem, ó, eu até vou apagar esse M aqui, até vou apagar esse M que vocês estão vendo. Lembra que lá em cima eu considerei que é uma interferência construtiva, né? E aí eu posso achar essa localização Y aqui, ó. Eu posso achar essa localização Y. Agora eu não lembro se está aparecendo. Não, aparece. E aí a gente já viu isso, né? A gente já viu que isso aqui é um ângulo θ, né? Ó, veja bem, isso aqui é um ângulo θ. E aí, como eu posso fazer essa relação, que eu até já apaguei, mas, ó, D é muito maior que Dzinho, eu posso admitir duas coisas, que esses raios são paralelos e aquela roubadinha de quem vai fazer imita sempre faz, né? Que o seno de θ, ó, para ângulos pequenos, o seno de θ é aproximadamente tangente de θ. E aí eu vou usar isso a meu favor para achar uma localização de y, tá? Até vou fazer o seguinte, eu vou começar a fazer aqui em cima e depois eu vou apagar para você entender, ó. Ó, eu vou fazer uma tangente θ desse triângulo aqui, ó. Desse triângulo aqui, ó, que eu tô pintando, ó. Desse triângulo aqui, ó. Que eu tô pintando, ó. Desse triângulo aqui que eu tô pintando, tá? Eu vou botar o y desde aqui, né? Digamos, desde o centro dessa relação, aqui que eu tô visualizando, né? Desde da localização que eu tô analisando, tanto faz. E eu vou fazer a tangente desse ângulo θ, vai ser o cateto oposto, né? Vai ser o cateto oposto y sobre o meu cateto adjacente, que vai ser o Dzão, né? Agora eu vou dar uma limpada no quadro e vou misturar as duas relações. Usando essas duas condições, que aquele θ ele é muito pequeno, e a partir daquela diferença de caminho, as distâncias, daquelas duas retas, eu posso imaginar que elas são paralelas, eu posso fazer um sistema para chegar nessas expressões, né? Então veja bem, ó, digamos que eu pegue essa relação aqui, ó. Essa relação aqui, ó. M, que isso aqui é para uma interferência construtiva, né? Então vai ser M lambda vai ser igual a D, e o seno de θ, como é um ângulo pequeno, é aproximadamente θ. Então ao invés de botar seno de θ, eu já vou botar Y sobre D. Ó, e aí eu já tenho uma segunda relação para achar as localizações das franjas claras se eu estou falando da fenda dupla de Young, né? Então, basicamente, é só eu substituir aquela relação. A mesma aqui, ó. A mesma aqui. Que se eu for fazer essa substituição, no lugar do D seno θ, eu vou substituir ali, ó. Então, isso aqui vai ser igual a M mais 1/2, né? M mais 1/2 de lambda igual a D y sobre D, onde y é a posição que eu estou procurando, claro. Aqui nesse caso aqui, né, vai ser o y, aí você tem que ter cuidado. Esse y aqui vai ser a posição da franja escura, né, porque eu estou pegando o lambda quebrado. E esse y aqui de cima
é a posição da franja clara, ok? Então essa parte de matemática é bem legal pra gente entender, mas claro, você tem que cuidar aquelas roubadinhas, né? Que as retas após aquele ponto são praticamente paralelas, né? E o ângulo é muito pequeno para eu usar a aproximação que seno de θ é aproximadamente tangente de θ. Mas, então agora você já sabe fazer as aproximações, né, as roubadinhas matemáticas e já entendeu a lógica da franja clara e da franja escura. Então, curte o nosso vídeo agora e comenta aqui embaixo qual é o próximo vídeo que você quer que eu faça. É muito importante que junto com isso você acione as notificações do sininho, porque quando esse vídeo ficar pronto, que você pediu nos comentários, você será notificado e cada vez vai ficar mais forte na física de alto nível para Itaim e Olimpíadas. Eu sou o professor Jean Pegoraro, desejo a todos ótimos estudos, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.